A história foi o seguinte, eu me formei, e aí sempre tem a pressão em casa, eu tinha uma certa pressão. E aí, vai fazer o que da vida, né? Agora que você é biólogo, aí meu pai, não, manda o seu currículo para Vale, manda o currículo. E ele, tipo, meio que incentivando, pressionando um pouquinho, para eu conseguir um emprego. E eu já tinha meio que decidido que eu queria mato, né? Alguma coisa ligada com zoologia. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na graduação ainda, no 6º período, eu fui estagiário de uma pesquisadora da UFMG. Ela trabalhava com pequenos mamíferos lá no Parque Estadual do Rio Doce. E eu fui estagiário dela. E, cara, eu vou te falar, e ela fazia o mestrado dela na Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, que era um dos O que mestrados na época mais... era the ultimate pós-graduação, né, Exatamente, cara? não. Com os professores lá, você tinha o Gustavo Fonseca, o Anthony Highland, só o filé Miguel né? Marini, tinha uma Marini, galera. não, só os monstros, né, cara? E aí eu fui, a PUC tinha essa vantagem porque você conseguia tirar alguns momentos para viajar, mas que perdia aula, você conseguia conversar com os professores, falou, vou viajar para o campo. E aí eu comecei a viajar com ela. E foi onde eu comecei a ter contato com ecologia, porque era muito zoólogo, né, nutrição, essas coisas, e eu gostei muito. E foi uma coisa interessante, e lá foi um dos meus, talvez o primeiro portal, porque eu tinha uma experiência de campo, mas tinha pouquíssima experiência teórica, em especial em ecologia. A gente tinha uma disciplina de ecologia na PUC, mas que era muito voltado para límino. E quem dava essa disciplina na época era o microbiologista. Então você tinha uma limitação. E aí eu sempre ganhava certos cutucões, sabe? Lá dessa minha orientadora. E aí eu me lembro, teve um dia que marcou a minha vida, assim. A gente capturou um Caloromys philander, que é um marsupial arborícola, lindo. E a gente capturou e a gente ia trazer esse Caloromys para o museu da UFMG. E como a gente trouxe ele para o alojamento, ela falou assim, vamos tirar uma foto desse bicho. Você segura ele e eu vou tirar a foto. Naquela época, máquina analógica. Segurei o bicho pela ponta da cauda, né, ele na árvore, e a pesquisadora tentando fotografar. Não, mais para cá, mais para cá, mais para cá. O que aconteceu? Acabei soltando o bicho. Saiu da minha mão. E o bicho foi subindo a árvore. Aí o comentário que eu escutei mexeu com meus brios, né? Filho da PUC, ela chegou. Só podia ser aluno da PUC. Cara, naquele momento, amigão, eu subi na árvore. A sorte que a árvore é uma árvore isolada no meio de um pátio, muitas vezes. Não tinha para onde o bicho ir, só subir. E eu subi atrás desse bicho, cara. Lá em cima, eu segurei na ponta do galho e puxei ele de volta pelo rabo. E pulei da árvore. Estabaquei lá no chão. O bicho acabou com a minha mão, mordeu todos os dedos. Eu peguei o bicho na mão, assim, com toda coisa. Fiquei dentro do saco de volta, amarrei o saquinho. O aluno da PUC pegou o bicho de volta, sabe aquela da vingança? Todo quebrado, todo com a mão toda arrebentada. Mas aquilo ali foi interessante demais, aquele momento foi interessante. Primeiro porque mexeu com meus brilhos, e você sabe que eu sou baixinho, todo baixinho, estouradinho, né? E eu falei, não, vou mostrar para essa pessoa. Mas, por outro lado, aquilo foi, vou estudar mais. E aí, né, quando eu me formei, precisava de uma fonte de recurso e não tinha consultoria com frequência. Mas como eu era piolho de laboratório, piolho de encher o saco de todo mundo, até do Bira, que era chefe da biologia, não sei se você conheceu ele nessa época, não acho que não é da sua época. A esposa dele trabalhava no René Rachou, na Fiocruz aqui de BH, e aí tinha uma bolsa na época existia isso, bolsa de aperfeiçoamento, que era para formados, sim, que o valor era 483,01 Olha aí. reais. E aí eu fui trabalhar com isso, cara. Doença de Chagas, trabalhando com imunologia, mas pelo menos recebia a minha bolsa. E nos finais de semana eu conseguia participar de alguns trabalhos de campo. Gostou desse corte? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com quem achar relevante. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a chegar a mais gente.